Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos para mais uma live do nosso quadro semanal. Meu filho tem TDAH e agora? E vamos falar de mais um assunto muito importante relacionado ao TDAH, ao tratamento do TDAH, a intervenção no TDAH e principalmente como as mães podem lidar melhor com seus filhos no dia a dia. Esse é o propósito dessas lives semanais e eu já vou agradecendo aqui quem está entrando. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Estamos encerrando o ano, né? Já estamos aí meados de dezembro. Quanta coisa aconteceu esse ano, quanta coisa a gente conversou aqui. Semana que vem a gente vai fazer a 30ª live. Olha, 30ª live e a última de dezembro, a última de 2020. Então temos que comemorar, foram 30 semanas consecutivas falando sobre TDAH, conversando sobre TDAH, discutindo sobre temas relevantes na educação de filhos com TDAH. Eu estou muito feliz por ter conseguido chegar até aqui e por ter vocês aqui toda semana comigo. Muito obrigada mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live para o pessoal que vai entrando já ficar sabendo, né? Fixar aqui. Opa, não está fixando. Fixa. Enfim. Depois aqui qualquer coisa eu tento fixar novamente. O tema da nossa live de hoje vai ser um complemento da semana passada. Não é uma continuação, mas é um complemento, porque semana passada a gente falou sobre comportamento emocional, perfil emocional do TDAH, como a gente pode lidar com isso no dia a dia, com as explosões emocionais que o TDAH apresenta. E hoje nós vamos falar sobre comportamento social, que é um dos temas mais importantes da gente falar no TDAH, porque é uma área que fica muito comprometida no TDAH, seja de criança, seja adolescente, seja adulto. E quando a gente não tem atenção a essa área, muitas consequências e muitos prejuízos podem ocorrer na vida dessa criança, desse adolescente ou desse adulto. Então a gente precisa ter um olhar. E também é uma área bem complicadinha, bem desafiadora da gente promover o desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente não está ali na hora, né, onde que a criança está brincando com outras crianças, está se relacionando com outras crianças, para fazer intervenção. Então, principalmente quando a gente está no consultório, a gente está ali no relacionamento, mas é diferente o relacionamento 1 para 1, né, que a gente faz ali no consultório, de quando ela está no meio de outras crianças da mesma idade, de idades diferentes, né, onde ela está disputando brinquedo, disputando atenção, é diferente. Então a gente precisa saber exatamente que habilidades estimular, que habilidades a gente tem que desenvolver para conseguir o resultado lá na prática do dia a dia. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Como ajudar seu filho com TDAH a melhorar o relacionamento com outras crianças. E eu, mais uma vez, agradeço quem está entrando. Situando vocês, nós vamos fazer uma complementação da live da semana passada. Não é uma continuidade, mas é um complemento. E vocês vão ver que a gente vai usar muito do que a gente falou semana passada aqui, porque é um dos eixos do tratamento, é um dos eixos da intervenção dentro do comportamento social do TDAH, o que a gente falou semana passada. Vamos dar só um minutinho enquanto eu vou me apresentando aqui, para que o Instagram possa notificar as pessoas irem entrando. E você que está entrando, não deixe de mandar um aviãozinho para aquela mãe que você conhece, que precisa ouvir sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, ok? Chama ela para a live, chama ela para assistir junto com a gente, que o bate-papo fica muito mais interessante, tá bom? E não esqueça também de colocar o seu coraçãozinho aqui, dar o seu curtir no nosso vídeo, na nossa live, porque aí o Instagram também vai levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, vou me apresentar enquanto isso.
eu sou Juliana Deodato, sou psicóloga e psicopedagoga e trabalho ajudando mães a desenvolverem a sua maternagem com seu filho TDAH de uma forma mais leve, de uma forma mais funcional, ajudando as mães a entenderem o seu filho, a se tornarem especialistas do seu filho e, consequentemente, conseguirem ajudar o seu filho no dia a dia com estratégias que vão serem usadas, com estratégias que vão ser usadas para atingir a necessidade do seu filho e, consequentemente, desenvolvê-lo. Bruna, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre comportamento social no TDAH. E eu estava falando, antes de você entrar, que a gente vai complementar a live de semana passada. Semana passada a gente falou sobre comportamento emocional, demos algumas estratégias sobre como a gente promover essa autorregulação emocional no TDAH, e hoje a gente vai falar sobre comportamento social. Então vamos lá. O comportamento social no TDAH é uma área que é bem atingida, uma área que sofre muitos prejuízos. Eu comecei a live falando sobre isso. Ela sofre muitos prejuízos, mas por que ela sofre prejuízos? Porque ela acaba usando todas as suas dificuldades, né? Colocando as suas dificuldades em jogo na hora que está se relacionando com outras pessoas. Então é muito comum as mães chegarem lá no nosso consultório, né, para fazer atendimento, ou quando conversam com a gente aqui no Instagram, é muito comum elas começarem a falar sobre isso. Então uma das queixas meu filho não consegue ter amigos, meu filho não consegue brincar com outra criança, começa a brincar, daqui a pouco tá brigando, começa a brincar e daqui a pouco tá em atrito, meu filho não tem amigos, fica isolado, ou então falam muito que as outras crianças implicam muito com ela, enfim. É uma série de queixas, né, de falas das mães que mostram como essa criança tem dificuldade de lidar com o TDAH. Então, assim, quando a gente vai fazer todo o mapeamento, né, das dificuldades que o TDAH traz para aquela criança na hora da avaliação, e quando a gente vai propor uma intervenção para essa criança, a gente não pode deixar de fora todo o comportamento social, porque as inabilidades que o TDAH vai trazer para essa criança vai atingir em cheio essa área. E quando uma criança não consegue se relacionar muito bem com a outra, isso acaba atingindo também a sua subjetividade, a sua autoestima. Ela começa a ficar mais retraída, ela começa a ficar mais fechada no seu mundo, porque a interação com o outro faz com que a gente cresça, faz com que a gente se desenvolva. Simone, seja bem-vinda. As meninas estão entrando aqui. Eu comecei falando sobre o tema de hoje. O tema de hoje é um complemento da semana passada. Vamos falar sobre comportamento social no TDAH. E vamos falar um pouquinho, né, por que isso acontece e também algumas estratégias de superação dessas dificuldades. Sabendo que o TDAH ele traz prejuízos na área social, na área dos relacionamentos, não só para criança, mas também adolescentes e adultos. Então, quanto mais cedo a gente fizer a intervenção, quanto mais cedo a gente utilizar estratégias que vão ajudar essa criança a lidar melhor com as outras pessoas, melhor para ela quando ela ficar adolescente, melhor para ela quando ela ficar adulto. Simone, exatamente. Esse tema, Simone, foi um tema escolhido a dedo. Porque eu estava falando no início que hoje não, semana que vem vai ser a última live desse ano, de 2020, e eu fecho 30 lives consecutivas sobre TDAH. E assim, 30 lives consecutivas, você imagina quanto tema, quanta coisa a gente já falou aqui. Mas a gente não falou especificamente sobre comportamento social. Então eu quis fechar hoje a gente vai fechar com esse tema. A gente já falou de tudo um pouco. Semana que vem vai ser uma live especial, diferente, depois no final vou falar, mas é um tema que a gente não pode deixar de abordar, porque o TDAH acaba trazendo muitos prejuízos. Isso é uma aflição das mães também, quando vem os filhos sendo rejeitado pelos colegas, quando vê o filho isolado, quando vê o filho brigando toda vez que vai brincar.
Eu sempre falo aqui, né, que a minha sobrinha tem TDAH. E desde muito pequenininha, ela sempre teve dificuldade de brincar com outras crianças. Isso agravado pelo fato dela ser filha única, então não treinar essa habilidade no dia a dia com irmãos, mas ela também não conseguia brincar. E aí quando ela encontrava com as primas para brincar, era um problema. Quando tinha uma prima só, ainda ia. Ela ainda conseguia ali durante um tempo acompanhar a brincadeira e tal, mas quando chegava mais de uma criança para brincar, pronto. A gente já sabia que ia ter briga, a gente já sabia que ela não ia conseguir lidar com aquela situação. E como a gente também no início não sabia o que era, não sabia que era o TDAH, não sabia como lidar com isso, a gente não conseguia ajudar muito. Até que a gente buscou, né, o diagnóstico, até que a gente buscou conhecer e aprender sobre o TDAH para ajudá-la nessas situações. E isso foi ela foi levando essa dificuldade de relacionamento até a adolescência. Hoje ela está com 17 anos e a gente percebe isso. E essa dificuldade no comportamento social não é só com crianças e adolescentes da mesma idade. Também com os pais, com os tios, né, com pessoas de idade diferente. Então isso é realmente algo que a gente precisa falar. E por que o TDAH acaba tendo prejuízos na área social, né, nesses relacionamentos sociais? Primeiro, se a gente pensar que o TDAH tem uma dificuldade de manter a atenção, se ela tem uma dificuldade de manter a atenção, você imagina isso numa conversa, você imagina isso num diálogo. Então, o TDAH acaba apresentando uma dificuldade de manter a atenção durante uma conversa. E aí, quando uma pessoa está falando alguma coisa, o que acontece? A cabeça da criança com TDAH, né, da pessoa com TDAH, ela começa a imaginar 1000 coisas. E quando ela começa a imaginar 1000 coisas sobre aquele assunto, ela já perdeu o que o outro está falando. Então, esse diálogo, né, que um fala, o outro ouve, depois o outro responde, isso fica um pouco complicado no TDAH. Consequentemente, a gente tem, né, a questão da impulsividade, que a criança com TDAH costuma responder antes da pergunta ser feita, costuma responder antes da pessoa terminar de perguntar, e aí muitas vezes pergunta aquilo que não tem nada, responde aquilo que não tem nada a ver com a pergunta, ou então fala coisas no meio da conversa que não tem nada a ver com a conversa. Dificuldade também de cooperação em atividades em grupo, como eu citei o exemplo da minha sobrinha, né? Quando ela estava ali brincando em grupo, com as primas, com coleguinhas, ela tinha dificuldade de brincar com. Ela até brincava junto ali, no mesmo espaço, mas brincar com, que isso pressupõe uma interação, era mais complicado para ela. Além de tudo, as crianças com TDAH tendem a ser mais invasivas, a se meter mais nas coisas, né? Enquanto a outra está fazendo uma brincadeira, está falando alguma outra coisa, um grupinho está conversando sobre um determinado assunto, a criança vai lá e se mete, né? E atrapalha. Dificuldade de perceber limite, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Até onde eu estou respeitando, até onde eu não estou respeitando o direito e o limite do outro. E, consequentemente, acaba também perdendo o limite, dificuldade de perceber esse limite na fala, não só nas ações, mas também na fala. E aí acaba o quê? Falando demais, falando fora de hora, falando que não deve, porque o TDAH costuma não ter aquele filtro, né? Isso aí, é isso aí, Eliane, né? Você colocou, não tem um filtro, exatamente. A gente tende, né, quando a gente vai conversar, algumas vezes a gente até pensa uma coisa que a gente tem vontade até de falar, mas a gente não fala. Por quê? Porque não é de bom tom falar determinadas coisas. Ou, às vezes, a gente até fala, mas a gente procura uma forma melhor de falar. E o TDAH não, vem à cabeça e ele fala, pela impulsividade, né? Fora a hiperatividade que gera esse movimento, que cansa um pouco as outras crianças. Você é TDAH, né, Eliane? Eu lembro, você que estava participando da live com a Ana Luísa, né? Isso aí. Então, assim, essa dificuldade de se manter esse diálogo e manter essa interação nas brincadeiras e nas atividades em grupo, né? Isso é gerado justamente por essas características do TDAH.
Então, o comportamento social, a dificuldade no comportamento social, na interação social, é uma consequência, a gente pode chamar de um sintoma secundário do TDAH. Fala de forma rude, né, franca demais, que a gente já falou aqui que falta o filtro, tendência a ser mais imatura. Então, o TDAH, foi ótima a sua live, Eliana, parabéns. O TDAH tem uma tendência a ter uma imaturidade cerebral maior do que as crianças da sua faixa etária. Por isso também ela às vezes não consegue acompanhar muitas crianças da sua idade e preferem brincar com crianças mais novas. Então, se você observar seu filho, TDAH, brincando com crianças mais novas do que ele, não tem problema, deixa ele brincar, porque ele está ali se relacionando com uma criança que tem mais ou menos o nível de maturidade, não é de inteligência, nada disso, tá, pessoal? Eu tô falando de maturidade cerebral para conseguir se relacionar. Então, todas essas características, elas acabam gerando essas dificuldades na interação social. Por isso, muitas dessas crianças acabam se isolando das outras ou sendo isolada pelas outras, que também acontece. Elas acabam se isolando, se retraindo, ou elas acabam sendo excluídas pelas outras crianças e, consequentemente, fica fora do grupo, né? Então, assim, eu estou fazendo essa contextualização aqui para a gente poder, primeiro, entender, né? Porque muitas vezes as mães, uma das coisas que elas mais falam, né? Eu não consigo entender meu filho, eu não consigo saber por que está acontecendo isso. Isso aí é do TDAH, não é do TDAH? E eu vou, mais uma vez, afirmar, a dificuldade de interação social não é típico do TDAH, mas é uma consequência do TDAH. É gerado pelo TDAH, é gerado pelos sintomas do TDAH. Então, passa a ser um sintoma secundário. E a gente precisa ficar de olho nisso, porque traz bastante prejuízos para essa criança. Então, a criança com TDAH, ela tende a viver o momento. Ela tende a buscar coisas que vão trazer para ela prazer e vão trazer para ela um ganho, um benefício, uma recompensa imediata. Então, imagina duas crianças brincando com um brinquedo. E a criança com TDAH, ela quer aquele brinquedo. Para ela, naquele momento, ela não vai parar para pensar que se o coleguinha estiver brincando, ela tem que esperar o colega terminar de brincar para ela pegar. O fato dela estar com aquele brinquedo traz um prazer e uma recompensa imediata para ela tão grande que ela não consegue pensar nas consequências. O TDAH tem dificuldade de pensar nas consequências, tem dificuldade de pensar naquilo que vai acontecer no futuro, no depois. Ele foca no aqui e agora, foca no tempo dele, é o tempo presente. E isso faz com que muitas vezes ele vá lá e tome o brinquedo da mão do outro mesmo. Ele não queira emprestar, ele não queira dividir. E são características de outras crianças também que não têm TDAH, mas que também é muito comum nas crianças com TDAH. Então, o TDAH, ele não leva em consideração essas consequências futuras, não percebe que o seu comportamento pode fazer com que ele perca amigos no futuro. Então, se ele está gostando daquilo, se ele está feliz com aquilo, se aquilo está trazendo um benefício para ele imediato, ele não leva em consideração que pode trazer um prejuízo a médio e longo prazo. E muitas vezes acaba trazendo, porque as crianças começam a não querer mais brincar com ela, porque ela acaba sempre em briga ou sempre não aceita as regras do jogo, não aceita perder, não aceita dividir e tudo mais. E aí as outras crianças começam a excluí-la do grupo. Então, assim, o comportamento social no TDAH é um desafio pra gente. É um desafio para as mães. E por que, mãe, que é um desafio para você, né, que tá aqui? Muitas mães estão aqui. Porque para você intervir, né, para você ajudar o seu filho nessas habilidades sociais, nessa interação social, muitas vezes você vai precisar estar com ele na hora que ele estiver brincando, na hora que ele estiver interagindo com outras pessoas, com outras crianças. Mas nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre você vai estar presente para que você possa
fazer a intervenção, para que você possa fazer a mediação que é necessária para que ele aprenda comportamentos sociais. Deixa eu ver o que Simone falou que é. Assim eles ficam bem frustrados e tristes. Exatamente, Simone. Sabe o que acontece às vezes com o TDAH? O TDAH ele não tem muito simancol. E ele também não tem muita percepção de que o outro não está gostando da brincadeira que ele está fazendo. Então, às vezes, ele está fazendo uma brincadeira, uma piada. As outras crianças não estão gostando, mas ele está rindo tanto, ele está gostando tanto daquela brincadeira que ele não percebe que os coleguinhas não estão gostando. Então, isso também acaba afastando as pessoas, né? Fala que ninguém gosta dele, só eu. Não é o fato de não gostar, é porque ele não sabe lidar com as outras crianças e, consequentemente, as outras crianças também não sabem lidar com ele. Então, assim, o fato dele ter TDAH, o fato dele ter dificuldades, não quer dizer que ele é o problema. Porque senão a gente também acaba botando um peso em cima da criança como se ela fosse o problema, por isso que ela não consegue se relacionar com ninguém. Só um minutinho. Na verdade, ela tem dificuldades e ela sofre com isso. E isso impacta diretamente na subjetividade dela, na autoestima, na sua autoimagem, na forma como ela se vê, se reconhece, se enxerga. Então a gente precisa ter atenção, né, justamente por causa disso. Então é um desafio, porque nem sempre os pais vão estar presentes para fazer a mediação. E aí, como é que a gente faz, né? Se os pais nem sempre estão presentes. Eu abri uma enquete hoje no meu... Uma enquete não. Fiz uma pergunta numa enquetezinha e depois deixei uma caixinha de perguntas perguntando para os pais se eles já, para as mães, se vocês, mães, já observaram os filhos de vocês brincando. Se vocês já pararam alguma vez para observar. Porque às vezes a gente está ali conversando ou fazendo alguma coisa, a criança brincando do lado, acontece lá uma confusão, alguma coisa, você vai lá e resolve o problema. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando parar para observar como a criança brinca, como a criança interage, como a criança se relaciona com outras. Isso nem sempre as mães fazem, mas isso é essencial para a gente coletar dados, coletar informações de como essa criança se relaciona. Qual é a maior dificuldade que ela tem? A maior dificuldade dela é de compartilhar brinquedos? A maior dificuldade dela é de esperar a vez dela? É de ouvir o que o outro está falando antes de falar? Ela fala muito? Será que ela cutuca muito, toca muito nas outras crianças? Por conta da hiperatividade, ela acaba tocando muito nas outras e se tornando chata? Ou será que ela é mais lenta, mais devagar? Ela se perde pela falta de atenção e as outras crianças não têm paciência com ela. O que está acontecendo? Então, mães, façam esse exercício. Pare um dia, pode ser com o seu filho com irmãos, pode ser seu filho com outras crianças. Enfim, observe o seu filho brincando, interagindo, conversando com outras crianças, para que você consiga perceber ali quais são as dificuldades que ela tem, para lidar, né, com esse relacionamento, com essa interação. E a partir daí, você poder ajudar o seu filho. Porque como que a gente vai ajudar se a gente não sabe qual é a dificuldade dele? A gente sabe qual é a dificuldade dele com a gente. E com as outras crianças, com as outras pessoas? A gente sabe? Será que a gente sabe? Então a gente precisa ficar atento a isso para que a gente consiga ajudar a criança de uma melhor forma. E aí, diante disso tudo que eu falei, da contextualização, do porquê que as crianças TDAH têm tanta dificuldade na interação social, quais são as características do TDAH que afetam a interação social. Tá bom, Eliane? Não tem problema não, vai ficar gravado, tá? Obrigada pela sua participação. A gente fez essa contextualização para vocês entenderem isso, para vocês entenderem o filho de vocês, porque o meu maior objetivo aqui no Instagram é que vocês, mães, se tornem especialistas do seu filho. Não é especialista no TDAH, é especialista no filho de vocês, para que você possa entender como seu filho funciona.
Por isso, eu dei lá as características gerais que são mais comuns das crianças com TDAH apresentarem na hora da interação, mas eu não falei que toda criança é dessa forma. Eu falei o seguinte: observe o seu filho e perceba como ele se relaciona, porque cada criança é uma criança, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, tá bom? E aí a gente vai falar de 3 grandes áreas do desenvolvimento, 3 grandes áreas de estimulação que eu utilizo no meu consultório com os meus pacientes, mas que você que é mãe também pode ajudar seu filho em casa. Eu coloquei hoje um post aqui no meu Instagram falando sobre essas 3 áreas. Se você não viu, depois você vai lá dar uma olhadinha. Mas aqui eu vou esmiuçar um pouco mais, vou falar um pouquinho mais. São 3 grandes áreas, mas essas 3 áreas, e eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Essas 3 áreas, elas são interligadas. Gosto de mostrar o visual só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou falar só para vocês terem a noção de que são 3 áreas que eu trabalho, que eu estimulo lá no consultório, que são interligadas. Uma vai sendo utilizada ao mesmo tempo que a outra e complementando e ajudando a outra. E quais são essas 3 áreas, né, de estimulação? Treinamento de habilidades sociais, que a gente tem que fazer com a criança para ela desenvolver, para ela aprender a dividir, aprender a esperar a sua vez, para ela aprender a usar aquelas palavrinhas mágicas tipo obrigada, licença, né? Para que ela não fique cutucando o outro toda hora que ela está falando, para que ela não fique mexendo nas coisas do outro, pegando aquilo que está na mão do outro. Então, tudo isso são habilidades sociais que a criança com TDAH precisa ser treinada, porque naturalmente ela tem dificuldade de realizar essas ações, tá? São habilidades que ela tem dificuldade, por isso precisam ser treinadas. Eu já vou falar como a gente faz isso. A segunda é o treinamento de habilidades emocionais. E essas habilidades emocionais a gente falou na semana passada. Se você não assistiu a live da semana passada, não deixa de assistir, porque ela realmente foi uma live muito esclarecedora. Eu falei sobre essas habilidades emocionais, dei dicas, expliquei como é que funciona essa explosão da criança com TDAH. Falei como é que a gente pode ajudar essa criança a se autorregular, a autorregular suas emoções. Falei, trouxe aqui para mostrar de novo, até usei a metáfora da bomba, né? Dizendo que quando a criança entra em contato com alguma situação que ela não sabe lidar, é como se ela acendesse o pavio da bomba e esse foguinho começa a queimar até ela explodir. E que a gente tem que ajudar essa criança antes desse foguinho chegar na bomba, apagar esse foguinho aqui, porque o pavio é justamente esse tempo que ela tem para apagar esse fogo. E aí eu dei algumas dicas para ajudar a criança a apagar esse fogo. Mas existem outras dicas para a gente também aumentar esse pavio. Porque a criança com TDAH ela tem uma tendência a ter um pavio curto. Esse foguinho chega muito rápido aqui. Então a gente também pode trabalhar com atividades que vão ajudar não só ela a apagar o fogo, mas também aumentar esse pavio. E uma das atividades que a gente faz, as atividades que a gente faz para ajudar ela a aumentar esse pavio, são atividades que envolvem delicadeza, que envolve ela controlar os impulsos, controlar essa impulsividade dela. Então, tem uma coisa que a gente faz assim que é bem legal, e você pode fazer em casa, que é você pegar aquele paliteiro que só tem um furo em cima, não é que ele tem vários não, tem um furinho, e aí você tira todos os palitos e pede para a criança colocar o palito no paliteiro um por um. É uma atividade assim que ele vai dar vontade de pegar tudo e enfiar de uma vez só, ele não vai ter paciência, ele vai querer parar, ele vai querer largar aquilo para lá, mas se você treinar ele a pegar um por um, enfiar no buraquinho, um por um, isso vai trazendo esse controle, que a gente chama de controle inibitório, vai inibindo os impulsos dele, e a gente vai então treinando
esse controle inibitório para que ele aumente o pavio, para que ele consiga se controlar mais quando uma situação acontecer. Mas assistam a live da semana passada, que está bem explicadinho. Eu não vou explicar sobre treinamento de habilidades emocionais, porque a gente já falou semana passada. Então, a primeira, treinamento de habilidades sociais, treinamento de habilidades emocionais, e a última, que é desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Também é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, e eu não vou falar que não é só para criança com TDAH. Desenvolver em qualquer criança, a gente precisa trabalhar isso. Vamos esmiuçar um pouquinho mais. Vamos começar falando sobre treinamento de habilidades sociais. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente pode fazer isso através de jogos. Existem vários jogos, porque no jogo a criança tem que esperar a vez do outro, porque cada hora é um que joga. Então ele vai trabalhar essa questão de esperar a sua vez. Ele vai ter que trabalhar o aprender a perder, porque nem sempre ele vai ganhar. Ele vai trabalhar ali no jogo, aprender a dividir, porque dependendo do que ele vai brincar, do que ele vai jogar, ele vai ter que dividir peças, vai ter que dividir cartas, vai ter que dividir, né, o brinquedo. Então, muitas habilidades são desenvolvidas na hora que ele está jogando. Só que não é simplesmente jogar. Quando a criança joga e ela tem uma atitude que não é adequada, como por exemplo, ela tá jogando com você, ela perde a primeira, aí ela começa a olhar pra você com cara feia. Aí ela vai jogar a segunda vez, perde de novo. E ela já começa a ficar irritada. E você tá percebendo que o foguinho dela já acendeu. E na terceira vez, quando ela perde, ela já explode, ela começa a chorar, ela joga as cartas na mesa, ela não quer mais brincar. Isso é um comportamento típico do TDAH, que não sabe lidar com perdas, com frustração. Então, como que a gente trabalha isso? Né? A gente trabalha assim no consultório, mas também trabalha, você pode fazer em casa. Você pode ensinar para ele o que eu te ensinei semana passada. Ele detectar quando o foguinho acende, que é quando ele começa a ficar incomodado por estar perdendo, e você ensinar para ele técnicas para ele apagar o fogo. E ele vai utilizar, ele vai se acalmar. Você não vai brigar, gente, acabou o jogo. Não, vem cá, filho, vamos sentar aqui? Vamos usar aquelas técnicas que a gente aprendeu para se acalmar? Tá, então vamos lá, respira. E você faz aquelas técnicas com ele, ele vai se acalmar e aí depois você retorna pro jogo. Porque se você deixar ele simplesmente jogar tudo no chão e ir embora sem você fazer intervenção, aquilo ali se perde. Na próxima vez que ele for jogar, ele vai fazer a mesma coisa. Então, você tem que ter essa mediação. E essa mediação não é brigar, não é chamar atenção, não é você dizer que ele sempre faz isso, que você não vai jogar mais com ele, não é isso. É você ensinar para ele como ele deve se comportar naquela situação. E para isso você vai ter que trazer estratégias, como essas que eu tô falando para vocês. Uma outra possibilidade de treinar habilidades sociais é nas simulações, que você pode fazer tipo um teatrinho com ele. Você pode criar ali um teatrinho com seu filho, pode usar outros irmãos ou não, simulando situações que ele vive no dia a dia, como ele pode agir e reagir naquela situação. E aí então ele vai aprendendo como lidar. Uma outra forma, que eu comecei falando aqui, que era a questão de você observar o seu filho. Então o que você pode fazer? Observe o seu filho brincando com outra criança. E aí depois você faz o quê? Seleciona um comportamento que você observou que seu filho teve, que dificultou a interação social dele. A gente treina um comportamento por vez, a gente não treina vários ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Seleciona aquelezinho que você acha que realmente fez diferença ali na interação. Selecionou você vai então ensinar o seu filho como ele vai lidar com aquilo ali. Você vai fazer simulações, vai fazer jogos, você vai fazer o espelhamento para ele, você vai agir da forma como ele deve agir com as outras crianças. Você vai agir também no dia a dia, dando o exemplo, mostrando para ele que esse é o exemplo, a forma que ele deve se comportar, porque o TDAH precisa de um espelhamento do comportamento. Ele observa
as pessoas agindo para que ele possa espelhar e agir também, tá? Se você falar só na teoria, se você explicar só na teoria, ele não vai conseguir trazer essa abstração para o concreto. Mostra o comportamento na prática, mostra, né, faz um comportamento para que ele possa espelhar e possa desenvolver. Oi, Jana, seja bem-vinda. Então, esse comportamento você vai treinar ele, vai desenvolver, escreve isso num lugar visível para que ele possa ver, para que você possa também ver, e a todo momento ali do dia a dia entre você e ele, você possa ir treinando, você possa ir lembrando ele dessa habilidade. E aí quando ele estiver brincando com uma outra criança, né, e aí é importante que você esteja ali fazendo esse monitoramento, você observe como ele está interagindo. E aí, de vez em quando, se você observar que ela não está muito legal, chama ele um pouquinho, sem fazer ele passar vergonha na frente dos colegas, sem brigar, nada disso. Chama ele num cantinho, abraça ele, chama ele pertinho de você e fala: filho, lembra o que a gente combinou? Lembra da regrinha? Lembra do comportamento que a gente treinou? Só lembra ele e volta. E ele volta. Ele vai se sentir acolhido, ele vai lembrar, porque muitas vezes ele esquece mesmo, e ele vai então tentar usar aquilo ali na hora de brincar com outra criança. E se você perceber que ele está conseguindo, de vez em quando você dá uma passadinha, dá um elogio, chama: poxa, legal, estou brincando aí, muito bem, estou gostando da brincadeira e tal. E no final da brincadeira, quando seu filho estiver sozinho, valide comportamentos, fale para ele: filho, eu gostei muito do que você fez, gostei muito da forma como você brincou com seu amigo. Nomeia, descreve o comportamento que você tá elogiando. Não elogia só por elogiar, não fala que gostou simplesmente, fala do que você gostou. Exemplo: filho, gostei muito quando o seu amigo estava com o brinquedo na mão e você queria brincar, mas você esperou ele terminar para poder brincar. Filho, eu gostei muito quando você estava conversando com o seu amigo e ao invés de você ficar toda hora cutucando ele, você se segurou, você conseguiu ficar sem mexer nele o tempo todo. Descreva o comportamento que você está elogiando, que você está reconhecendo. E se puder, que vai fazer toda a diferença, recompense seu filho. E essa recompensa não necessariamente com algo material, mas uma recompensa com um abraço, com um beijo, com um lanche gostoso, enfim, com alguma coisa que ele goste, algo que ele vai se sentir recompensado e vai ter uma tendência maior de repetir esse comportamento depois, ok? Então, o treinamento de habilidades sociais é basicamente isso. É claro que tem muito mais coisa que a gente faz nos atendimentos com as crianças, mas você em casa pode ajudar e ajuda muito se você começar a observar seu filho, começar a selecionar algumas habilidades que você pode treinar com ele. A segunda a gente já falou, né, as habilidades emocionais, e a terceira então é o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, que nada mais é do que controlar os impulsos, né? Controlar os impulsos, pensar antes de agir, porque na hora que o problema acontece ali na interação, a tendência do TDAH é impulsivamente responder, resolver de uma forma impulsiva, falar de uma forma impulsiva e não pensar antes de fazer. E aí o que isso gera? Gera atrito, não é mesmo? Acaba gerando atrito. Então, o desenvolver a capacidade de resolver problemas se resume em quatro etapas. Primeiro, parar. Segundo, respirar. Terceiro, pensar. E quarto, agir. A gente vai treinar a criança a fazer isso. Por que eu estou falando aqui, gente, de treinamento? Porque é um treino mesmo. Não é um treino igual robozinho, igual o treino de cachorro, não, tá, gente? Que a gente faz aquele treino de cachorro pra sentar, deitar, rolar. Não é esse treino. Mas é um treino porque isso não acontece de uma forma natural para ela. Então ela precisa treinar essa habilidade, ela precisa treinar esse comportamento para que aquilo comece a se tornar automático para ela, tá? Então ela vai, quando tá numa situação ali de conflito,
num problema que ela precisa tomar uma decisão, resolver, ela vai parar, respirar, pensar e agir. Isso aqui serve para todos nós. Muitos de nós já fazemos isso de uma forma até automática e rápida, que a gente nem percebe. Mas é exatamente isso que a gente deve fazer quando está diante de uma situação problema. Parar, dar aquela respiradinha para o cérebro oxigenar e a gente poder pensar numa solução e aí a gente agir. E aí, como que funciona esse parar, respirar, pensar e agir? Primeiro, o problema está ali. Então a gente vai identificar qual é o problema. Segundo, a gente vai pensar, né? E aí, quanto mais a gente treina, mais isso vai ficando mais rápido. A gente vai pensar nas possibilidades de solução. Ok? Aí a gente escolhe uma e aplica. Não é assim? Então, se eu estou diante de um problema, o que eu faço? Eu posso fazer isso, isso, isso. Não, melhor fazer isso. E aí eu faço aquilo e vejo se dá resultado. Se der resultado, ok, resolvi o problema. Se não der resultado, o que eu faço? Volto lá naquelas opções, escolho outra e aplico novamente. Então, esse treino de resolução de problema é algo muito importante, que você pode fazer no dia a dia. Você pode introduzir essa técnica no dia a dia da sua casa, com seu filho, com todos os seus filhos, para que você consiga desenvolver essa habilidade. Porque muitas crianças que não têm TDAH também têm dificuldade de resolver problemas. Qualquer situação de atrito já parte para pancadaria, né? já brigam, já desistem, porque não sabem lidar com os problemas. E eu trabalho em escola já há 20 anos e eu sei o quanto as escolas têm dificuldade de lidar com os relacionamentos das crianças, né, dos adolescentes, porque eles entram em atrito com muita facilidade. E nós na escola precisamos também trabalhar isso. Então, eu sou orientadora pedagógica, eu trabalho mais diretamente com os professores. Mas muitas vezes eu atendo a criança e eu começo a trabalhar com a criança ali, peraí, vamos lá, vamos pensar, o que realmente aconteceu? Identificação do problema. Tá, e aí, quais são as possíveis soluções? Como a gente pode resolver isso? Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Tá, mas o que a gente vai fazer? Escolhe o problema. Vamos lá, vamos fazer para ver se vai dar certo? Deu certo? Ok, resolveu o conflito. Não deu certo, vamos pensar outra solução. Inclusive com os professores, porque às vezes o professor está ali diante de um problema na sala de aula que ele não sabe como resolver e ele tem que pensar. E eu, como orientadora pedagógica, eu ajudo esse professor a pensar possibilidades de solução e escolher uma e usar e ver se aquela possibilidade vai dar certo. E você, mãe, pode fazer a mesma coisa com seu filho. Quando ele está num problema lá na sua casa, ao invés de você brigar com ele, botar de castigo, enfim, criar um atrito maior do que ele já criou, para com ele, espera ele se acalmar, senta com ele e pensa no problema. Vamos lá, filho, o que aconteceu aqui? Aconteceu isso, 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 isso. Tá, e aí? O que você fez teve um resultado positivo? Não. Tá, ok. Então vamos lá. Quais são os comportamentos que você poderia ter tido que trariam um resultado melhor? Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, blá, 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 blá. Ok. Então vamos tentar, da próxima vez que acontecer esse problema, ao invés de você fazer como você fez, você pode fazer isso que você disse que traz resultado? Tá, ok. Então vamos lá. Então na próxima vez. E aí isso vai trazendo na cabecinha dele uma automatização do comportamento. Vai tornando esse comportamento mais funcional, automático para essa criança. Ok? Deu para entender, pessoal, como é que a gente trabalha habilidades de capacidade de resolver problemas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Porque muitas vezes a gente faz o que com os filhos? A gente dá a resposta pronta. Se tá tendo um conflito, se tá tendo um atrito, a gente separa. Isso acontece na escola também, professores fazem a mesma coisa. Separa a briga, separa o atrito, cada um para um lado, ou então a gente manda apertar a mão e pedir desculpa. Mas a gente resolveu o problema? A gente ensinou a criança a agir de uma forma diferente da próxima vez? Não.
Obrigada, Bruna, Simone, Jana. A gente não ensinou a criança a agir de uma outra forma. A gente deu um sermão, a gente falou de uma forma teórica para ela, que ela tem que respeitar o amigo, que ela não pode bater, que ela isso, que ela aquilo, mas a gente não ensinou a ela. O que é respeitar o amigo? O que significa respeitar o amigo? Pode ser tanta coisa, né? Respeitar o amigo pode ser não bater nele. Respeitar o amigo pode ser não ficar cutucando na hora da conversa. Respeitar o amigo pode ser esperar ele terminar de falar para você falar. Respeitar o amigo pode ser você ouvir o que ele está falando. Enfim, pode ser um monte de coisa. E a gente precisa começar a ser mais específico e mais concreto na nossa fala. Isso ele fala que tudo não pode, só falamos não. Exatamente, aprendi a mudar o que fazer. Exatamente, Simone, porque acontece isso. Porque a gente fica muito focado no não. Muito focado no não. Eu fiz uma live sobre isso, eu não vou saber te falar agora qual é o número da live. Mas eu fiz uma live sobre isso, né? Para que você possa mudar essa forma. Ao invés de você dizer para ele, o comportamento que você não quer que ele tenha, você começa a dizer para ele o comportamento que você quer que ele tenha. Porque às vezes a gente quer tirar o comportamento ruim, mas a gente não coloca outro comportamento no lugar. E aí quando ele está diante da situação, ele sabe que ele não pode, mas ele vai fazer o quê se ele não sabe como agir de outra forma? Entende? Então assim, ele sabe que ele não pode bater no amigo. Ele sabe que ele tem que respeitar o amigo, mas ele não sabe como ele faz isso. Ele não sabe respeitar o amigo. Como é que ele faz para respeitar o amigo? O que é respeito? Então a gente precisa ser mais específico, descrever mais, tanto na hora de dar o comando, né, descrever o comando, descrever para ele aquilo que a gente espera dele, descrever aquilo que a gente deseja que ele execute e não só falar aquilo que a gente não quer. E também descrever na hora de corrigir e na hora de elogiar. Então, qual comportamento você está corrigindo? Você não está corrigindo o seu filho, você está corrigindo o comportamento dele. Isso também é algo que as mães também fazem muito. Corrigir o filho, como se o filho fosse o problema e não o comportamento. Então, corrijam o comportamento, elogiem o comportamento, descrevam o que você está elogiando, descrevam o que você está corrigindo, para que ele saiba exatamente o que é. Para que ele tenha isso de forma mais concreta. Senão ele fica perdido. Ele não sabe. E a melhor forma, mais uma vez, a melhor forma da gente desenvolver tanto as habilidades sociais, quanto as habilidades emocionais, quanto a capacidade de resolução de problemas, a melhor forma da gente fazer isso é a gente ser o modelo. Nós temos que ser o modelo. Nós que somos terapeutas, estamos lá no consultório com a criança, nós somos modelo de referência de comportamento para ela. Vocês pais, você mãe, também deve ser modelo de comportamento para o seu filho. Modelo de habilidade social, de saber como lidar com o outro, interagir com o outro, respeitar, esperar a vez. Você tem que ser um modelo para que ele olhe, como eu falei, ele vai olhar para você e ele vai começar a espelhar. E aí quando você for explicar para ele um comportamento que você espera dele, você vai poder fazer referência a como você age. Mas se você falar e fizer outra coisa diferente, ele vai aprender pelo que você faz e não pelo que você diz. Você também deve ser um modelo de habilidade emocional. Ele está observando como você lida com as situações de frustração, das situações de conflito. Ele está observando quando você perde a cabeça, quando você grita, quando você não sabe lidar com algo que você não estava esperando. Ele está observando você e ele está se modelando a partir do seu comportamento. Então, tudo isso, né, a gente precisa ter atenção. Precisa ter atenção. Silvana, Jorcélia, Ângela, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. A nossa live sobre comportamento social no TDAH. Vocês estão entrando agora, mas a live vai ficar salva. Depois vocês assistem com calma. Eu falei no início da live sobre por que o TDAH tende a ter dificuldade de interação social. Falei que isso não é algo
do TDAH em si, mas que é uma consequência do TDAH. Citei alguns exemplos de como, né, esse comportamento do TDAH afeta a interação com outras crianças, com outras pessoas. E também falei algo muito importante, né? Falei que vocês têm que começar a observar mais o filho de vocês. Observar como ele interage com as outras pessoas, como ele interage com as outras crianças, como que ele brinca, como que ele conversa, para que você consiga perceber ali as dificuldades que ele tem e a partir daí você possa ajudar o seu filho naquilo que ele está precisando. E aí eu entrei em 3 grandes áreas que eu trabalho no consultório com as crianças TDAH, mas que vocês também podem desenvolver em casa, que é o treinamento de habilidades sociais. E aí eu dei alguns exemplos de algumas formas de vocês fazerem isso. Treinar a habilidade social de dividir, esperar a vez, lidar com confronto, lidar com afronta, né? Saber lidar com as palavrinhas mágicas, não mexer nas coisas do outro. Esses comportamentos que têm a ver com habilidades sociais. Segundo foi o treinamento de habilidades emocionais, que eu falei que a gente falou muito sobre isso semana passada na live. Então, quem não assistiu semana passada, assiste depois lá no IGTV, que fala muito sobre as habilidades emocionais, como treinar isso no filho. E o último, a última área que eu falei, que é o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Diante de tudo que eu falei, 2 coisas são muito importantes. Muito. Primeiro, aprenda a observar o seu filho. Comece a observar o seu filho. Para que você possa perceber como ele funciona, para que você possa perceber como ele age e como ele reage. Emocionalmente, socialmente, cognitivamente, para que você possa trazer essas informações para os especialistas que estão tratando dessa criança e também para que você possa usar aí na sua relação com o seu filho. E a segunda coisa muito importante é você ser o modelo. Você ser o espelho que ele vai refletir, né? O modelo que ele vai se modelar, para que ele possa ter uma referência de comportamento funcional, comportamento adequado. Se você não estiver sendo esse modelo para o seu filho, isso se torna muito mais difícil. Eu falo que a minha missão é ajudar as mães a se tornarem inspiração para os seus filhos. Por que as mães se tornarem inspiração para os filhos? Porque as mães, elas vão ser o modelo. As mães, elas vão ser a referência. O principal modelo, não vai ser o único, mas vai ser o principal modelo, vai ser a principal referência. Então, se a mãe for inspiradora de comportamentos funcionais, for inspiradora de relacionamentos funcionais para essa criança vai se desenvolver. Vai se desenvolver, porque a mãe vai estar ali junto com os especialistas, gente, eu sei que tem várias mães aqui, prestem atenção nisso. Você, mãe, não é aquela que está ajudando o especialista a cuidar do filho. É o contrário. O especialista que está ajudando você a cuidar do seu filho. O filho é seu. E você que tem que ter o conhecimento para lidar com o seu filho. E esse profissional, ou esses profissionais, neurologista, psicólogo, psicopedagogo, fono, quais forem os profissionais que estiverem dentro da sua rede de apoio, eles vão estar ali para te apoiar, para que você seja empoderada enquanto mãe, para lidar melhor com o seu filho no dia a dia. Não é só para ele estar ali dentro do consultório desenvolvendo habilidades que são importantes, mas não vai resolver o problema na sua casa. Você precisa também assumir essa posição de autora do processo de desenvolvimento do seu filho. Essa posição de que você é especialista no seu filho. E para isso eu estou aqui toda semana para te ajudar. Para isso eu tenho um grupo de mães de TDAH, que é um grupo lindo, tem várias mães aqui que fazem parte desse grupo. E se você não faz parte do nosso grupo de TDAH, você está perdendo uma oportunidade muito grande de crescer, de se envolver, de aprender, de trocar. Então faça parte do nosso grupo de mães de TDAH. Vai lá no link da minha bio, aqui no Instagram,
Se você for lá no link da minha bio, tem lá o linkzinho para você entrar no nosso grupo do Instagram, do WhatsApp, e você fazer parte ali do nosso grupo de apoio, nossa rede de apoio de mães de TDAH. E se você precisa de uma profissional também que te ajude nesse processo, que vá junto com você, segure a sua mão, que vá te empoderar para que você vá lá e tome as rédeas da educação do seu filho, tome as rédeas aí da sua vida, da vida do seu filho no dia a dia, e precisar desse apoio, eu tô aqui para te ajudar. Me mande um direct, fala assim: Ju, vamos conversar? Como é que é feito isso? Como é que você pode me ajudar? E eu vou conversar com você e a gente vai chegar numa proposta legal de trabalho para que a gente possa juntos construir essa autonomia do seu filho e também a sua autonomia quanto mãe, tá bom? Olha, nós estamos caminhando aqui pro finalzinho da live, mas a gente ainda tem um tempinho. Você que é mãe que tá aqui, eu sei que tem psicopedagoga também, Jana também tá aqui. Se você caiu, voltou? Que bom, que bom. Obrigada, Jana, você sempre tá aqui toda semana. Tiver alguma pergunta sobre esse assunto, bota aí nos comentários que a gente tem um tempinho ainda e eu posso responder você, tá bom? Enquanto você tá fazendo a sua pergunta, eu vou falar o seguinte: semana que vem a gente fecha, eu vou fechar as lives desse ano, de 2020, vai ser a última live de 2020, mas eu não vou fazer na quinta-feira, porque quinta-feira é véspera de Natal e eu sei que vocês vão estar envolvidas aí com um monte de coisa, ninguém vai parar para assistir uma live comigo, né? Por melhor que possa ser. Então eu vou fazer a live na quarta-feira, não vai ser na quinta, e eu vou fazer também a noitinha, que eu acho que fica melhor, né, para quem trabalha e tudo mais. Eu vou fazer na quarta-feira. E outra coisa, semana que vem eu fecho a minha 30ª live. Então são 30 lives consecutivas falando sobre TDAH. E para comemorar, né, esse número e fechar o ano de 2020, eu vou fazer um resumão. Claro que eu não vou poder entrar em detalhes, mas se tiver perguntas aqui eu vou respondendo. Vou fazer um resumão dessas 30 lives que eu fiz, vou responder perguntas e vou também falar algo muito importante para você, mãe de TDAH, algo especial para você. Então eu conto com a sua participação, mas eu só vou contar para quem estiver aqui na live semana que vem, tá bom? Como ajudar uma mãe a sair do processo de negação? Olha, toda vez que uma mãe recebe um diagnóstico de um filho, ela passa por esse processo de negação, mesmo que seja de uma forma muito rápida, que às vezes ela nem perceba. Mas a negação não é só de não aceitar o diagnóstico, tá? Muitas mães aceitam o diagnóstico, entendem, o filho tem TDAH e tal, mas elas negam o diagnóstico no filho. Então elas continuam tratando o filho, continuam lidando com o filho como se ele não tivesse o diagnóstico. Isso também é uma forma de negação, tá? Primeira coisa, eu gosto muito de falar, eu estou montando o meu planejamento todo do ano que vem, focado nisso. TDAH além do rótulo. Quando você olha, começa a ser estimulada a olhar para o seu filho como seu filho e não como TDAH, você consegue aceitar melhor o diagnóstico. Por quê? Você vai entender que o TDAH faz parte, mas ele não é o seu filho. O TDAH é uma característica do seu filho, mas não é o seu filho. O seu filho é muito maior do que isso. E o TDAH, ele não é limitação. O TDAH, ele é um funcionamento cerebral diferente das outras pessoas. Mas não é um impeditivo para a felicidade, não é um impeditivo para o sucesso. Você vai ter mais dificuldade? Sim, mas quem não tem dificuldade? Né? Então a mãe, ela precisa entender isso. Eu comecei a live falando sobre isso. Que a minha missão, né, o meu objetivo é fazer com que você, mãe, se torne especialista do seu filho. E não é especialista no TDAH. É especialista no seu filho, porque você pode saber tudo de TDAH. Se você não souber, não conhecer o seu filho, o seu conhecimento não vai adiantar de nada. Você precisa conhecer o seu filho.
E aí, o seu filho, tendo TDAH, você também vai aprender sobre TDAH. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a mãe está nesse processo de negação, e às vezes a mãe, não é nem a mãe, às vezes é o pai que não aceita, né? É mais comum o pai não aceitar, é a gente tentar fazer essa mãe enxergar o filho além do rótulo, além do diagnóstico. Que o diagnóstico é uma característica do filho, é um componente, mas não é o filho como um todo. Isso é a melhor forma assim, que eu vejo da gente trabalhar essa mãe e ajudar essa mãe a superar. E se você conhece alguém, Jorcélia, não sei se é você ou se é alguma outra mãe que você conhece alguém que está passando por esse processo de negação ou que está em dúvida, que é uma dúvida muito grande das mães, será que meu filho vai conseguir superar isso? Será que meu filho vai ter sucesso? No mês de novembro, eu fiz 5 lives no mês de novembro falando sobre as dores e as delícias de ser TDAH. E eu falei exatamente das dificuldades, mas eu foquei principalmente nos potenciais que o TDAH tem. Então, se você conhece alguém que esteja passando por esse processo de negação, pede para ela assistir uma dessas lives, porque ela vai começar a enxergar o filho de outra forma. Ela vai começar a enxergar o filho com potencial e não só com as dificuldades que ele tem, ok? Ok, meninas? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Sim ou não? Nós já passamos de 1 hora, a live agora, graças a Deus, né? Não tá caindo mais com 1 hora, mas também a gente ficar aqui muito tempo cansa, né? Gratidão, você também, por estar aqui. Mais uma vez, obrigada a todas. Muito obrigada mesmo. E você que é mãe de TDAH, que tá lá no nosso grupo, não esqueça de depois ir lá no grupo e deixar o seu comentário. Como é que foi a live? O que você achou? O que você aprendeu dessa live? Sabe por quê? Porque isso estimula as outras mães que estão lá também a assistirem, a participarem aqui com a gente. Tá bom? Então eu conto com essa ajuda, com essa parceria de vocês. E se você não está no grupo, não esquece, link da minha bio aqui no Instagram, tem lá o linkzinho para você entrar no nosso grupo de mães TDAH lá no WhatsApp, que tá bombando com estratégias, orientações específicas e exclusivas para as mães que participam do grupo. Ó, um beijo a todas e até semana que vem, quarta-feira, 19 horas, a gente está aqui para a live de encerramento, a live da gratidão por essas 30 semanas de conteúdo e de interação. Um beijo para todas. Tchau, tchau.